Vamos fazer do rio Fervença um laboratório vivo. Este rio Fervença que hoje vocês vão estudar com o objetivo de determinar a qualidade físico-química das suas águas, é um rio que tem duas componentes. A componente urbana, que se localiza na cidade de Bragança, vocês veem aqui, e é a componente rural, onde nos encontramos hoje, que é Castro de Avelange, e aqui a Foz. Portanto, tem duas componentes rurais e uma componente urbana. É por isso um rio que tem muita importância para nós, habitantes de Bragança, cidade localizada no Nordeste Transmontano, aqui em Portugal, e realmente estudar a qualidade físico-química das águas do rio Fervença é o objetivo desta aula de campo. Para nós conhecermos melhor este rio, já vos posso dar algumas informações, tais como nasce aqui na Serra da Nogueira, que é uma zona muito fria, de águas frias, e vai desaguar aqui em Alfaião, que é uma zona bastante mais quente. Portanto, a vegetação ripícola vai variando, como vocês veem aqui, a vegetação ripícola são choupos, aqui serão outro tipo de vegetação e aqui vamos ter outro tipo de vegetação. Há necessidade de identificar os focos poluentes, se eventualmente existirem. Portanto, será uma das primeiras tarefas que temos que fazer é contextualizar o rio por forma a identificar focos de poluição. Neste caso, os focos de poluição poderão ser, estamos numa zona rural, quais poderão ser? Que intromissões pode ter a água do rio aqui? Ora, qual é a vossa opinião? Os fertilizantes, muito bem, os adubos, os fertilizantes podem introduzir íons como o íon fosfato, o íon nitrato, certo? Pronto, é que se repararem à volta, as margens do rio são solos profundos, por isso pratica-se a agricultura. E é uma agricultura que efetivamente vai exigir fertilizantes, que entretanto, durante o inverno, vão chegar à água do rio. Quais são as etapas para nós amostrarmos um rio, ou seja, para estudarmos um rio? Primeiro é localizar os locais da amostragem. Vem uma estrelinha aqui, Castro de Avelange, F1 é o primeiro local de amostragem. Segundo, é na própria cidade de Bragança e o terceiro será na Foz. Portanto, nós amostramos o rio na sua totalidade. Hoje, esta aula só decorre em Castro de Avelange, certo? As etapas para identificar, de facto, os parâmetros físico-químicos da água vão dividir-se em várias tarefas. A primeira vai ser a colheita de amostras. Já temos duas alunas na água prontas a colher as amostras. A segunda vai ser medir o oxigênio dissolvido, isto é, o oxigênio disponível para a vida aquática. E depois vamos medir também a temperatura, que influencia o pH, faz variar o pH e também o oxigênio dissolvido. Depois, a seguir, vamos medir a temperatura mesmo em vários pontos do leito do rio. E de seguida, depois de colher a água, rotulamos e vamos para uma bancada que está no Mosteiro de Castro de Avelange, montada para o efeito, e vamos fazer análises físico-químicas. Podemos ainda determinar no local de amostragem a concentração de algumas espécies químicas, utilizando alguns equipamentos simples, como neste caso um fotómetro portátil. Neste equipamento é possível medir a intensidade da cor produzida após a adição de reagentes específicos à amostra de água. Numa determinada gama de concentrações, a intensidade da cor produzida será proporcional à concentração do parâmetro em estudo. Finalmente, para podermos classificar a qualidade da água, podemos comparar os valores que obtivemos nas nossas análises com valores tabelados de referência para diversos parâmetros físico-químicos e microbiológicos. Nesta tabela, disponibilizada pelo Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos, encontramos a classificação dos cursos de água superficiais de acordo com as suas características de qualidade para usos múltiplos.